A ideia é justamente conhecer um pouco mais sobre a empresa de vocês, para avaliar de que forma que eu posso estar apoiando vocês. E assim, e empresa de joias, semijoias, o bacana é que assim, vocês podem mandar umas amostras, né? Umas amostras grátis, que tal? É o Ah, tipo posso assim, sim, com manda um certeza. ouro de graça, assim, de presente, né? É Ah, uma empresa que mando. não tem como dar amostrinha, né? É, eu sempre dou amostrinha, isso ajuda bastante. Muito. É, mas não é fácil não, porque como é que a gente vai fazer uma amostra de uma semijoia, né? Não É, é tão simples, não é tão fácil. eu tô vendo Mas bem conta pra aqui. gente, Edneide, quando que vocês começaram a empresa? É assim, Carmen. Primeiro foi eu, né? Sozinha. Eu tinha mais ou menos uns 19 para 20 anos. Conheci esse ramo através da minha mãe, né? Que ela é assim, uma mulher bem desenrolada, minha mãe, né? Tudo que ela inventa de fazer, ela procura fazer, ela acaba aprendendo. E eu comecei a ver a maneira com que ela trabalhava, né? E achei interessante, né? E eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de criar. E ela sempre foi me mostrando como era que fazia. E eu por ali, por fora, bem de longe, né? Sem ter intenção alguma de trabalhar com isso. Isso E mais ou você tem mais menos irmãos, Edneide? eu tenho mais irmãos. Em Somos quantos quatro. vocês são? Somos 4 quatro. irmãos. Isso, eu sou a caçula. Ok. Você é a caçula. E o que que teus irmãos fazem? Então, aliás, os dois, somos duas mulheres, eu e mais uma irmã, né, que ela trabalha na venda de peça íntima, todos nós somos comerciantes. E eu tenho mais dois que trabalham também no segmento de semijoia, também, mais dois. Entendi. Mas não com você. Não comigo, cada um tem o seu segmento. Eu tenho minha marca e os meus outros dois irmãos têm a marca deles, né? E qual que é a diferença da sua marca e da marca deles? Não vale a pena, por exemplo, ter uma empresa maior com todo mundo. Isso não vale a pena. Olha, assim, digamos, é bem complicado você trabalhar com família, né? Assim, Aham. tem muito embate. No começo, todos trabalhavam junto, né? Eu nunca trabalhei juntamente com eles, mas os meus dois irmãos, minha mãe e meu pai, que faleceu, inclusive tem 10 anos que faleceu, mas já trabalhava no segmento, todos trabalhavam em conjunto e deu super certo, né? Começou a crescer, meus irmãos começou. O que levou a minha mãe a trabalhar nesse segmento foi que meus irmãos começaram a trabalhar para outras pessoas, né, no segmento de Hum, semi-joia. E assim, a parte de você trabalhar viajando, que hoje muita gente ainda trabalha dessa maneira, porta em porta, como a gente fala, diretamente do sacoleira, assim, é uma coisa assim, puxada, meio que sofrida, entendeu? E minha mãe via a dificuldade dos meus irmãos, a maneira com que eles trabalhavam, passavam muito tempo fora, e juntou com a questão da necessidade dela de querer trabalhar com outra coisa. Minha mãe sempre foi de comércio, né? Ela sempre gostou de mexer com coisas. E foi o que levou a ela, né? E ela teve uma visão assim, que é uma coisa que ia dar uma rentabilidade boa, e de quebra trazer os meus irmãos mais para perto, né? E foi uhum. aí onde ela começou. E quando ela deu super certo. Super certo. Nossa, foi assim um crescimento realmente que ela viu que valeu a pena. Inclusive, eu lembro até hoje com qual valor ela começou. Ela começou com R$ 500. E foi E tua assim. mãe é viva? Sim, sim, sim. Que bênção. Ela tem E a tua mãe 57 anos. trabalha. Ah, é muito jovem. É. Nossa, muito jovem tua mãe. É que eu te vejo bastante adulta, né? E aí eu não imaginei que tua mãe fosse tão jovem. E tua mãe continua trabalhando com semijoias. Sim, trabalha. Nós Mas fabricamos, não né? com você. Não, não, não. A gente trabalha em parceria. Por exemplo, fornecedores, a gente troca muita informação, a gente se ajuda, entendeu? É uma parceria mesmo, só que ela com o dela e eu com o meu, porque eu gosto da maneira com que eu trabalho, né? Ela tem uma visão, né, que ela trabalha junto com o meu irmão, ela e meu irmão, o Marcos,
E tem o meu outro irmão que se chama Bebeto, que hoje ele trabalha com a esposa Então, dele. vocês não estão sozinhos. Não, não, a gente sempre assim busca ajudar um ao outro, entendeu? Trocando informações, por exemplo, pessoas que a gente, como nós três somos fabricantes, então assim, a gente terceiriza a mão de obra, então a gente procura, então, você conhece alguém? Ah, eu achei uma pessoa assim. Então é dessa maneira que a gente se ajuda, mas a gente não tem uma empresa só, cada um com o seu. E, Edneide, para mim é muito importante conseguir entender esse contexto todo, porque daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou te fazendo essas perguntas. Eu gostaria de Certo? entender dessas pessoas que trabalham com semijoias, então tem tua mãe com teu irmão, tem você, e tem mais um irmão ou uma irmã? Não Um entendi. irmão Irmão, que um irmão que é ele e a esposa. ele é a esposa. Então ainda tem uma irmã que ela faz o quê? Ela trabalha com peça íntima, ela tem uma lojinha. Ah, todo mundo é empreendedor na tua casa? Isso, desde cedo, Gente, meu pai, ele é assim, ele era um grande comerciante aqui na região, muito conhecido, e eu cresci nesse meio, nós quatro crescemos nesse meio. Então, desde criança que eles sempre colocaram a gente para ajudar, né, no trabalho deles, meus irmãos crianças, quando era criança que entrava de férias, ia viajar com meu pai sempre foi viajante. Né? Minha mãe já colocou sorveteria, já colocou fábrica de peça íntima, já foi feirante, enfim, ela tem toda uma bagagem assim. e ninguém saía entregar currículo, então. Não, Vocês já não, queriam não. entregar folhetinho, né, para fazer a venda. Para quem entregar currículo, se eu posso entregar folheto, né? Folheto é muito mais interessante. Justamente. Parabéns, parabéns, muito legal. E aí você disse que você começou, né? Há quantos anos exatamente que você começou? Há quantos anos que a tua empresa existe? 2019, mais exato, 2010, né? 2010. Tá, então já Aí, tem aí uns 10 anos. isso, eu Tá. tô nesse E, ramo. e o teu marido está no negócio junto com você há quanto tempo? A gente iniciou 2016, reiniciamos 2016, eu e ele. Ele só ouvia falar e a gente conversava bastante sobre isso. E ele sempre me fazendo perguntas, como era essa questão de trabalhar com semijoia, né? Porque é assim, eu iniciei, mas infelizmente, mais ou menos 2014 eu dei aquela parada, sabe? Por E por quê? questões por questões pessoais, entendeu? Tive prejuízos, fiquei limitada para trabalhar, então, assim, eu não tinha aquela visão mais ampla de trabalhar com joia, eu só olhava somente para aquele caminho, que era a questão de viagem, então eu não abri tanto minha mente como hoje é aberta, e isso, assim, eu vejo que foi um grande ensinamento para mim, eu ter passado por essa fase, né? Que hoje a minha mente já está bem mais aberta para muita coisa, para trabalhar no segmento de semijoia. E Uhum. ele me Eu te puxou. pergunto porque 2016 foi um ano em que o Brasil ainda estava numa crise muito, muito Muito alta. grande. Uma crise Isso. que começou em 2015. Então, eu diria que 2015 e 2016, de verdade, foram os piores anos. Eu que Foi. tenho agência de empregos, as filas ocupavam quarteirões e quarteirões para entregar um currículo. Ninguém queria entregar folheto, todo mundo queria entregar um currículo. E Isso. qual que é o nome do seu marido? Diego. Diego, conta pra mim, o que você fazia antes de 2016, Diego? Bem, cara, é assim, eu sempre assim, eu sempre também sempre empreendi, né? Então, no caso assim, eu trabalhava para empresas multinacionais, e aí meu pai e minha mãe tinham um negócio, né? Hoje é uma torrefação de café. Hoje eu também tomo de conta dessa torrefação de café, né? Hoje eu administro toda a torrefação Uau! de café, né? E aí, antes de conhecer a Edneire e a gente iniciar esse trabalho, eu trabalhava com isso, né? Com o café. E aí, quando foi em 2016, eu conheci esse segmento, né, de joia, né? Que foi aonde ela fui conversando com ela e fui sondando com ela, que eu tentava entender como era que funcionava esse mecanismo, porque eu sou um cara muito curioso. E aí eu fui buscar entender, buscar informações e eu vi que o negócio era um negócio que trazia um bom resultado. E aí foi onde eu falei para ela, só, vamos iniciar o trabalho. Como ela já tinha passado por alguns problemas com relação ao trabalho, ela falou, não, Diego, eu não quero. Eu tive uma experiência muito negativa. E eu disse, não, vamos iniciar o trabalho que eu sei que vai dar certo.
E ela disse, não, não, vamos, eu sei que foi mais ou menos quase um ano para convencer ela a voltar a iniciar o trabalho. Em 2015, ele começou a me perturbar. Aí quando foi em Nossa, que 2016, show! aí quando foi em 2016, aí a gente ela tinha um resto de mercadoria ainda, a gente completou a mercadoria que a gente tinha e disse, "Ó, vamos fazer o seguinte, vamos iniciar com o que basicamente todos fazem, sacoleiros. Aí foi onde a gente começou o trabalho, né? Fomos atrás de sacoleiros para representar a nossa marca, né? E aí, graças a Deus, na primeira entrega de mercadoria foi um estouro de venda. Muito bom. Em plena assim, como é? Crise. Crise. A crise, né? Que estava acontecendo em Nossa, foi assim, 2016. Isso. em plena crise, a nossa primeira viagem, a gente costuma falar que é kits, as bolsinhas que a gente entrega, era para ela até ter trazido, tá no carro, que a gente entrega para sacoleira, né? E em 2 dias entregamos 20 kits, em outra cidade aqui perto. E deixamos, a gente dá um prazo, né, para elas venderem, e quando retornamos, foi mais do que a gente esperava, bem mais. Eu, por ter tido uma bagagem, de uma experiência assim que não foi muito boa, e eu estava receiosa, né? Porém sempre tinha aquela coisa na minha cabeça que foi um ramo que eu realmente me apaixonei, que foi de semijoia, e principalmente por criar, como eu disse, eu gosto muito de criar, eu mesmo que crio os modelos das minhas peças. Eu sempre via, quando eu parei, dei essa pausa, minha mãe continuou trabalhando, minha mãe nunca deixou. E eu via assim por longe, ela trabalhando, ainda ele observando o meu jeito, assim, meio que querendo voltar, só que com aquele receio, entende? Só que aí, quando foi a primeira cobrança, nossa, deu muito bom. Mais do que a E gente hoje, como é que está a empresa hoje? Como é que vocês fazem? Hoje vocês também vendem, né? As semijoias vocês vendem também com sacoleiras ou não? Isso. Como foi 2020? Porque com essa pandemia, eu não quero nenhuma sacoleira batendo na porta de casa. E à medida também que a crise, né, do país de modo geral aumentou, a violência aumentou, mais pessoas estão morando em condomínios. E aí você não consegue ter acesso a eles de porta a porta. Então, o porta a porta, né, com essa violência, raramente alguém acaba abrindo a porta para a pessoa, ou confiando na pessoa, ou já deve ter acontecido de você ter entregue o mostruário nunca mais voltou. Já aconteceu isso? Aconteceu bastante, nossa, demais, aconteceu demais. São muitas coisas. Eu sempre falo assim, quem vai entrar nesse ramo tem que estar preparado para tudo, inclusive prejuízo, porque é uma coisa que não tem como você evitar, tem como você buscar meios de diminuir, né? Então, quanto mais você pegar informação com a revendedora, se ela já trabalha com outro segmento, que pega produtos com outra empresa ou com outra pessoa, pedir referência, pedir o contato daquela empresa, a qual ela já compra também, para saber se ela é uma boa cliente, se ela não deixa débitos, enfim. Então, quanto mais você conseguir pegar a informação, menos prejuízo você corre risco de ter. Então, às vezes, até hoje, eu trabalho de uma maneira totalmente diferente do que há 5 anos atrás, em 2016, quando eu e ele começamos, né? Recomeçamos. Que se hoje, da maneira que eu trabalho, fosse que nem 2016, eu tenho certeza que tinha evitado uma série de coisas. Mas é aquela coisa, nunca as péssimas experiências fazem com que a gente abra mais os olhos, procure, né, aprender mais, para não cometer aqueles erros, né? Então, assim, eu tenho uma série de perguntas que eu faço, peço referências, e às vezes até, quando a dita cliente, ela já tem uma intenção de lhe dar algum prejuízo, sumir com o seu mostruário, ou pegar suas peças e vender e não pagar de forma alguma, que isso acontece também, quando ela já vem nessa intenção de fazer alguma coisa de errado com você, e elas veem que você tem uma maneira de abordagem diferenciada das outras, elas nem lhe respondem mais, como já aconteceu, né? De algumas me procurarem, eu mando a série de perguntas, começo a entrevista e tal, quando eu peço referências, elas nem me respondem. Então, isso já é um sinal que a coisa boa não queria fazer, né?
Tá. Então você hoje continua com as sacoleiras. Você não tem Sim, nenhum outro ponto de venda. tenho. Hoje eu também iniciei o atacado, né? Estou trabalhando aqui na região em atacado também, já tenho alguns clientes já. Outra maneira também diferenciada que eu trabalho. Inclusive, eu dou mostras a pessoas que me procuram, mesmo não comprando. Eu sempre dou aquela mostrinha, sabe? Tanto assim, eu tenho uma venda de Umas varejo. amostrinhas assim de ouro, 18 quilates, pode mandar. Entendi. Então agora você também está atuando como atacado. E aí você vende para Estou lojista, engatinhando. E assim, o trabalho mais. engateando. Eu não, até agora eu não peguei nenhum cliente lojista, né? É mais assim, pessoas que estão no mesmo segmento que eu, com kits, entendeu? Que compra Ok. para colocar Então eu no. estou reunindo aqui as informações para conseguir entender onde é que está o gargalo. Gargalo. Sabe, linha de produção, daí tem um gargalo que para ali e não vai para frente. Então, quando alguém gostaria de falar um pouco mais sobre metas, o que eu estou pesquisando nessa conversa, parece que eu estou batendo papo com você, mas eu não estou. Tudo que eu estou te perguntando tem um objetivo, que é identificar onde é que está o teu gargalo das metas. Porque fazer uma meta é muito fácil. Você faz uma meta e cumpre a meta, a menos que você tem algum ponto obscuro na tua história que faz com que você entre em sabotagem. Isso. São esses pontos obscuros que eu estou procurando. Porque se eu tenho uma meta de caminhar daqui até o meu quintal, é só eu levantar e ir. Só que daí eu falo, não, eu vou mais tarde. Não, eu vou, pensando bem, acho que de manhã é melhor. Amanhã eu vou. Aí chega de manhã, não, mas a cama tá boa, eu vou ficar, tal. Depois, deixa para depois. Então é assim, não tem segredo. Eu tenho uma meta, eu vou daqui até o quintal, eu tenho que levantar e eu tenho que ir. Mas entre eu levantar e ir até o quintal, existe esse gap, né? Esse espaço que é o espaço da sabotagem, que é quando a sabotagem vem e pega a gente pesado, né? Então, tudo que eu estou te perguntando tem por objetivo estar identificando onde é que pode ter o gargalo da sua meta. E eu ainda não consegui encontrar, mas eu vou encontrar, né? Ainda estou assim tateando ainda para tentar entender. Vocês têm filhos? Tenho. Que idade? Uma é de 9, uma de 10, Uhum. um bebezinho de 6 meses. Tá. Então, 9, 10 anos já estão vendendo joias também para as amigas. Elas me ajudam Certeza. muito em casa. Certeza que elas já estão vendendo as joias para as amigas dela na escola também. Que se não tem pandemia, senão elas já iam estar vendendo para elas também. Ok. Aí, quando você fala que várias pessoas na tua família, elas trabalham com semijoias, qual dessas pessoas que você considera que tem um melhor resultado? Bom, assim, entre a minha mãe e o meu irmão com a esposa dele, eu vejo assim que quem gera um bom resultado realmente é o meu irmão e a esposa dele. Tá. Né? E O você acha que esse casal. bom resultado se deve a quê? Eles têm uma boa parceria. Assim, Mas você também tem com o Diego. O Diego tem uma boa parceria. Ele até ressuscitou você. Quando a gente começou, a gente não esperava crescer de maneira tão rápida. É porque assim, Carmen, o que ela quer dizer é porque assim, hoje você vai concordar comigo que mão de obra está muito difícil, certo? Eles tiveram a sorte de encontrar pessoas de responsabilidade e compromisso ajudarem a crescer nas rotas dele, entendeu? Hoje o nosso Será que é sorte? Não, eu não vou dizer sorte, não, mas também sim, acredito que sim. Porque assim, eu acredito que no meio, que assim, você tem que ter. Eu penso assim hoje, né? Que não, além do seu conhecimento, você tem que ter um pouquinho de sorte. Porque, infelizmente, as pessoas elas não estão bem estampadas o que elas realmente querem ou não deixar de fazer no seu negócio. Fazer parceria com você no seu Diego, negócio, não. eu tenho controle sobre a sorte? Não. Então deixa de lado. Esquece. Esqueça tudo aquilo que você não tem controle. Se nós ficarmos focados em coisas que a gente não tem controle, eu vejo às vezes o pessoal falando, porque tem que mudar as leis. Oi?
As leis existem desde 1943, as leis trabalhistas, e elas protegem os empregados, ponto. Eu não vou ficar brigando para mudar as leis. Eu vou estudar e entender o que eu tenho que fazer para ter um melhor resultado. Então, sorte, mudar as leis, a política, o mundo, olha que vocês começaram dentro de um momento de muita crise. E vocês se deram muito bem, porque a crise ela foi favorável a vocês. Muita gente que perdeu o emprego se tornou um vendedor de semijoias, porque é o que eles tinham naquele momento. Então, eles transformaram a realidade deles. E no momento em que estava todo mundo em crise, vocês estavam prontos e preparados, com os kits na mão, para ajudar as pessoas que não arrumavam emprego. E que se tornaram vendedores e que colocaram o sangue neles naquelas vendas, porque o salário deles dependia daquelas vendas. Isso. Eu penso sempre assim, uma empresa, um empresário, o teu sucesso está muito relacionado com a quantidade de pessoas que você ajuda. E tem várias formas de ajudar. Ajudar não é dar dinheiro. A gente tem uma ideia um pouco errada. Ajudar não é dar esmola, ajudar não é dar um prato de marmita. Ajudar é transformar as pessoas. E vocês transformam pessoas. Vocês transformam pessoas. Muito além de vender as semijoias. Por quê? O negócio de vocês está muito além disso. E quando você me fala que você desenha semijoias, você acabou de sair do comum, do normal. Enquanto todo mundo tem o mesmo produto, você já está na frente das demais pessoas, porque você tem um produto diferenciado e isso você tem controle. Então, a partir do momento que você começar a tratar essas clientes como uma pessoa que você está selecionando para fazer parte do teu negócio e ajudar essas pessoas a crescerem, o jogo muda. O jogo vira. Essas pessoas, elas não têm nem o INSS, se elas caírem, quebrar a perna, elas não têm nada. Se elas engravidar, o governo não vai pagar nada para elas. Então, vocês têm responsabilidade. Já ouviram falar daquele livro clássico, Pequeno Príncipe e tal, né? Pois é. Lá no Pequeno Príncipe tem uma frase que é uma frase que todo mundo gosta, que é: tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. E é sério isso. Vocês cativaram essa quantidade imensa de pessoas que representam a sua marca. Cuida dessas pessoas como se elas fossem da sua equipe, porque elas são a sua equipe. Então, se eu fosse você, eu começaria a mudar o teu posicionamento na internet. Você tem muito conhecimento, Edneide. Ensina essas pessoas como é que elas fazem abordagem a cliente. Ensina essas pessoas a terem posicionamento junto ao cliente, como fazer para abordar o cliente. Ensina essas pessoas a abrirem um MEI. O MEI é a coisa mais fácil que tem. E incentive elas a que elas abram o MEI. Elas vão pagar aí menos de R$60 por mês, porque vendas é menos ainda. Vendas eu acho que é 40 e poucos reais por mês. Isso faz com que elas tenham aposentadoria, INSS, com que elas consigam comprovar renda. Tira elas dessa informalidade, ajuda elas de verdade mais ainda do que você tem feito. E você vai ver essa parceria que você tem com elas aumentar absurdamente. Fala com o teu contador para fazer um pacote de abertura de MEI para a pessoa que entra. Começa a colocar as regras de quem você quer de cliente. Para que teus papéis, teus monstruários, né, não suma, não desapareça desse jeito. E aí você vai ter, essas pessoas vão abrir conta corrente, conta de empresa, pessoa jurídica, e elas vão ter uma pessoa jurídica. Porque não tem coisa mais desagradável do que quando elas vão comprar, sei lá, uma TV que elas querem parcelar, vai fazer o crediário, a pessoa fala assim: ah, então você tem comprovação de renda? Ah, não tenho, eu sou informal. Ela tem o dinheiro para comprar a TV, mas ela não consegue comprovar que ela tem. E aí você pode ajudá-las muito mais, você pode liderar essas pessoas e selecionar as pessoas que você vai liderar.
Quando você fala para mim que você faz todas as perguntas, faz a entrevista, vê se tem referências, maravilha. Você olha as redes sociais delas? Sim, eu sempre gosto de olhar assim para Muito analisar importante. o perfil, né, dela, Quais redes sociais você olha? Instagram e Facebook. É os E o mais Twitter? comuns que eu uso. Não, não uso o Twitter. Então comece a olhar o Twitter. O outro dia tinha uma pessoa que ela tinha um LinkedIn maravilhoso, um LinkedIn assim fantástico, super profissional, empresas onde ela trabalhou, tinha um Facebook perfeito, um Instagram perfeito. Entrei no Twitter. Hum. Era o submundo. Nossa, eu não sabia disso. Para você Pois ver, a é, gente pois sempre é. tem coisas para aprender, né? Twitter é o submundo. Twitter é onde todas as coisas acontecem. Twitter é onde as pessoas É a colocam aquilo que medição, elas não né? querem que as outras pessoas enxerguem. Então, LinkedIn é a mais linda de todas. Eles colocam a melhor foto, tal, né? Daí depois tem o Facebook, tem o Insta, onde você consegue pegar muita coisa, mas o Twitter, onde eles acham que não tem ninguém vendo o que eles estão fazendo. Justamente porque não são todas as pessoas que têm. E aí você começa a ter uma ideia das ideologias dessas pessoas. Mas eu faria isso, e eu só contrataria as pessoas que realmente abram o MEI. Você conversa com o teu contador, ele vai cobrar tipo R$ 100 para as pessoas abrirem um MEI. Você pode até financiar esses R$ 100 para a pessoa e abater R$ 10 por mês, entendeu? O problema não é o MEI. O problema é elas estarem regularizadas. E aí, você vai ter uma relação muito mais profissional com elas. Nem que você abra o MEI para elas e financia. Ah, mas as fulanas não querem abrir o MEI. Não contrata. Não contrata, simples assim. Porque você está oferecendo uma oportunidade para as pessoas crescerem. É. Então, se elas querem só um bico enquanto elas estão desempregadas, não perde seu tempo. Eu aprendi o seguinte, que pessoas que vêm atrás de mim para querer aquele extra, geralmente elas não são pessoas, no meu ponto de vista, lógico, né, pela experiência que eu já tive, que a gente já chegou a ter quase 1.000 revendedoras já quando a gente começou, em um ano. Entendeu? Em um ano de trabalho a gente já teve quase 1.000 revendedoras, espalhadas, lógico, que em estados diferentes, né, no Brasil, inclusive Nordeste. E quando elas sempre, eu sou uma pessoa de analisar muito, de observar muito a maneira com que a pessoa fala, as palavras que usa, tudo. Eu sou muito observadora. E eu comecei a observar que quando ela chegava pra gente, eu quero um extrazinho, eram as que menos dava resultado pra gente, que ficava só naquela limitaçãozinha, tá entendendo? E aí você perde tempo. E Muito aí, tempo. agora, o que acontece? Tem aquelas pessoas que também falam que vão se dedicar, mas não se dedicam também. Entre Isso. falar e fazer, tem um espaço muito grande. Eu sempre E digo na que as minha mais idade, caladinhas são as que geram mais resultado. eu já parei de escutar o que as pessoas falam. Eu vejo o que elas fazem, né? E é por isso que a partir do momento que você começa a ter uma relação profissional entre elas, fazer um contrato de CNPJ para CNPJ, para evitar que no futuro alguém venha exigir vínculo empregatício, alguma coisa. Então é o seu CNPJ com o CNPJ delas. E para isso, ou elas já têm o MEI, ou você facilita junto com o teu contador para ele abrir o MEI para elas e cuidar do MEI. E aí vai ser muito fácil, o teu contador vai ficar muito feliz, porque ele vai ter aí um número de clientes gigantesco, então você cobra de que ele faça um precinho mínimo. E que apenas R$ 40 por mês, são meninas, se alguém engravida, quebra uma perna, quebra um braço, eu não sei, coisas boas ou coisas ruins podem acontecer. E aí, pelo menos, elas têm o INSS, que vai pagar para elas um salário mínimo. Porque todo mundo está suscetível a isso. E daqui a um tempo, elas podem falar assim, nossa, eu trabalhei, não tinha registro, tal. Elas vão ter o MEI. E elas vão poder, inclusive, justificar o dinheiro que entra na conta delas. Caso contrário, elas resolvem ganhar muito dinheiro, resolvem comprar uma casa, elas vão pagar na malha fina. Você tá, em vez de ajudar, você está criando um problema para elas. Por quê?
o governo vai querer saber onde elas arrumaram esse dinheiro. Você pode ter uma pessoa que se dedica muito, né? Muito, 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 faz um bom pé de meia, compra um apartamento, compra uma casa. Eles não vão conseguir comprovar renda. Eu gosto de olhar lá longe. Eu não gosto de olhar pertinho o que está acontecendo agora. Quando a gente fala de metas, eu quero olhar lá longe nas metas. Então, eu já imagino a sua empresa uma Francisca Joias para cima, né? Oh, meu Deus, amém. Francisca Joia para cima. Então, a gente tem que começar e tem que começar organizado. Isso. Porque agora é fácil organizar. Depois você se perde. E alguns processos na justiça que você recebe, né? Uns calotes de mostruário não te quebra, mas alguns processos na justiça podem te quebrar. Então, se você tem teu CNPJ, faz o CNPJ com a pessoa, já faz com o teu contador e já começa a colocar as regras para que essa pessoa entre no jogo. E você vai perder muita gente que não vai querer, que nem você mesma disse. Eu peço referências, a pessoa não responde, né? Então, a pessoa já começou a se sentir meio pressionada, tal, esquece essa pessoa, vai para outra. Vai para outra. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai começar a liderar essas pessoas no teu Instagram. Você vai começar a passar, porque você tem mais de uma maneira de conseguir fazer com que o teu produto chegue no teu cliente. Você pode abrir canais de vendas direta, onde você vai vender, por isso que eu estava fazendo tantas perguntas, né, para entender se a tua intenção era abrir canais de vendas diretas e você vender nas redes sociais, no teu site, que a Francisca Joias, ela vende, mas ela também tem as vendedoras dela. Então, esse é um dos canais. Ou se você vai, de repente, continuar e mantendo essas pessoas que são tuas clientes, mas não sei se clientes é uma boa palavra, na verdade elas são representantes mesmo, né? Então você pode começar a liderá-las, e aí se você começa a gravar, escrever, publicar dicas que você conhece para que elas possam aumentar as vendas, você vai começar a ter seguidores. Porque essas pessoas, inclusive pessoas que hoje vendem joias para outras marcas, vão começar a se interessar em ter a sua marca. Se você começar a divulgar nessas redes sociais uma joia, uma semijoia, uma bijuteria, algo que você desenhou, algo que está bombando, e você começa a fazer edições limitadas, o que as pessoas mais querem é a famosa edição limitada. Isso é então verdade. tem canetas da Montblanc que custam fortunas, fortunas. E aí eles falam, tem só 10 canetas para o mundo todo. Não importa quantos milhões custa, as pessoas elas vão comprar. Porque as pessoas querem se sentir especiais, né? Exatamente. As pessoas querem se sentir especiais, então o tempo todo você faz, e essa palavra edição limitada é o que chama a atenção. E aí você pode estar passando várias dicas de como consertar alguma coisa que de repente quebrou. Eu não sei exatamente o que poderia ser útil para elas, né? Mas você sabe. Você sabe. E aí você vai começar a aumentar as pessoas, porque as pessoas elas querem fazer parte de algo em que elas são cuidadas. E você vai começar a fazer lives para elas. É assim, pessoal, eu tenho um encontro com vocês no Instagram, dia tal hora, que eu quero passar umas dicas para vocês, eu quero saber o que está acontecendo com vocês, eu quero saber quais são as metas de vocês para 2021. Você entende que elas têm que ter metas altas? Sim, com certeza. E quem vai ajudá-las a ter as metas altas? Logicamente sou eu, né? Claro, porque se elas têm metas altas, o retorno vem para elas e para a sua empresa também. Por isso que é muito importante que elas tenham essas metas altas e elas tenham você liderando elas. E contando dos seus perrengues, e contando de quando você teve o teu mostruário que não devolveram, dos calotes que você já levou. Conta para elas os calotes que você já levou. Isso vai fazer com que elas liguem aqui e falem, opa, isso pode acontecer comigo também, né?
Então, procura compartilhar com elas, assim, os perrengues, as dificuldades, e assim, você pode começar falando, eu sei o que você está passando, porque eu venho do Semijoias também. E aí você começa contando, e vai falando, e vai trazendo, encaminha o convite para elas no WhatsApp, fala, olha, eu quero marcar uma reunião com você, hoje no Instagram, e aí você marca a reunião com elas, e elas vão vir para a sua reunião. E a reunião vai ser aberta para quem quiser assistir. Você tem ideia de quantas outras novas vendedoras vão olhar e vão falar assim, nossa, isso é diferente, eu quero também, né? E aí você pode estar falando da importância delas se regularizarem, você pode convidar o seu contador para a live. Você vai falar assim, olha, eu vou fazer uma live com o meu contador para explicar para vocês como é que vai funcionar o MEI. Ah! E aí o teu contador explica, fala as vantagens, fala tudo. E aí você vai estar trabalhando com o teu público, e o teu público vai estar se desenvolvendo, e eles crescendo, você cresce. Não tem muita diferença do que a gente faz com as empresas e com os empresários. Eu sempre digo para o empresário, se a sua equipe cresce, a sua empresa cresce. Também. Agora, se você não tem tempo para treinar a tua equipe, se não tem tempo para responder o que eles te perguntam, você não tem tempo para ver se está tudo bem, eles não vão crescer. Não. Eles não vão crescer e você também não vai crescer. Então, se desmotiva bastante, né? Se frustram. E acaba que... No teu caso, mais ainda, porque o teu caso são vendas, né? Isso. Para eu poder vender, depende muito do meu estado de espírito. Isso, verdade. Depende muito. Vendas, eu tenho que procurar onde é que está o meu gargalo de vender. Porque vender todo mundo sabe. Você oferece, o primeiro não comprou, oferece para o segundo, terceiro, quarto, alguém vai comprar. Mas por que eles param, muitas vezes, um pouquinho antes de fazer a venda? Às vezes eles ofereceram para 9 pessoas, a 10ª que ia comprar. Aí eles param. Porque eles têm alguns problemas que faz com que eles se sabotem, né? Você sabe que tem algumas pessoas que elas têm medo de fazer sucesso? É. Verdade. Aliás, é a maioria. É. A maioria de nós, a gente morre de medo de fazer sucesso. A gente tem muito mais medo de fazer sucesso do que de fracassar. Isso acontece comigo, com vocês, com todo mundo. E acontece também com as suas vendedoras. A gente tem muito mais medo do sucesso, porque, por exemplo, se você fracassa, perde o emprego, teu cheque é devolvido, você está lá lascada, sem dinheiro para pagar o aluguel, você vai falar com a tua amiga fala assim, ai, vai passar, eu te empresto, eu te ajudo, né, te dá colo, né? Isso. Agora, vai falar para tua amiga que você vai passar o final de semana em Paris. Ah. A tua amiga fala assim, em Paris? Tá podendo, né? Ah, tá podendo. E aí fica aquela situação, né? Vai mostrar o teu carro novo para alguém. Quando o teu carro tá velho, você fala assim, não tem dinheiro para pagar, o pneu tá careca, e todo mundo fica te abraçando. Mas quando alguém vê o teu carro, a pessoa fala assim, tá podendo, né? Tá podendo. Em vez da gente falar assim, tô podendo mesmo, muito obrigada, e você também pode. Quer vender semijoias? Quer acordar cedo? Quer, né? Você também pode. Em vez da gente responder isso, o que a gente responde? A gente fala assim, mas você não viu o valor do IPVA que vai vir para pagar agora esse mês, né? A gente procura, né? O carro é bonito, mas você não viu o carnê das parcelas. Quer o carnê das parcelas? Você não viu quanto bebe de combustível. Então a gente procura encontrar alguma coisa ruim para justificar o fato da gente estar desfrutando uma coisa boa. Esse é o nosso principal sabotador das nossas metas. Então é muito importante deixar claro que existem sabotadores que nos impedem. E fazer sucesso é um sabotador, é algo que trava. Porque imagina só, você de repente está indo com as suas filhas para a Disney. E aí, outras pessoas, às vezes até da tua própria família, não conseguiram alcançar esse nível de sucesso. Você vai fazer o quê? Você vai trazer um chaveirinho para cada um da Disney? Por isso que eu queria entender qual era a relação que existia entre as empresas, né, de semijoias e a sua.
para entender o quanto que vocês se apoiam, porque esse apoio, ele funciona muitíssimo bem, até onde vocês começar a despontar. Decolar. No que um de vocês começar a despontar, é assim, nossa, mas o que ela está fazendo? Aí já começa um trabalho investigativo. O que a Edneide com o Diego estão fazendo que a gente não está fazendo aqui, né? E aí já começa aquele trabalho investigativo. Como é que ela foi para Disney? Como é que ela foi para Paris? Como é que ela trocou de carro? Como é que, o que está acontecendo? Ela vende a mesma semijoia que a gente? Então, quando você tem esse tipo de situação dentro de uma família onde vários empresários têm exatamente o mesmo objetivo, por isso que eu perguntei se existia a possibilidade de vocês trabalharem juntos. Mas já que vocês já trabalharam juntos e que hoje vocês estão separados, tudo bem, mas você tem que estar preparada, porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E quando você voltar da viagem, você trouxer bonezinho do Mickey, chaveirinho do Mickey para todo mundo, nossa, ainda vem trazer um chaveirinho pra gente, né? Então fica aquela coisa, né? E aí, nem que você gaste metade dos seus dólares comprando presente para todo mundo, ainda assim veio aqui esfregar na cara da gente que viajou. Olha só, viajou e agora não tem jeito. Você traz o chaveirinho, vão falar. Você traz o moletom do Mickey que você pagou uma fortuna. Acha, veio aqui esfregar na nossa cara ainda. É tipo então, deboche, você tem que estar... Né? É porque você está trabalhando com o que a gente chama em psicologia de espelhamento. Você está sendo um espelho de que sim, é possível, né? Então, sempre que a gente tem sucesso em qualquer área, você está mostrando para as pessoas que estão fracassando de que é possível. Você conseguiu ter sucesso em 2016, que foi um dos piores anos do Brasil. 2015 e 2016 vão ficar para a história do Brasil. 2017 começou assim, muito devagar. 2018, um pouquinho melhor. 2019 talvez fosse melhorar, chegou a pandemia. Então, no momento em que os empresários estavam começando, e aí você aproveitou esse momento de que as pessoas não tinham trabalho e você foi a mentora deles. Você ofereceu o trabalho. E você oferecendo o trabalho para eles, você chegou num ótimo nível. Mas agora, se você quiser passar para a próxima fase do jogo, vai exigir mais de vocês. Vai exigir que vocês cuidem dessas pessoas muito mais do que qualquer outra coisa que vocês façam. Quando vocês lideram essas pessoas, dão treinamento de vendas, dão treinamento de cuidado com as peças, de consertar peças, de limpeza de peças, de cuidado para não ter... Ó, já estou fazendo toda aqui a sua agenda de lives. Cuidado para não ser enganado pelo cliente, né? Então, eu vou, né, como mostrar, o que responder para o cliente que diz que é caro. Olha, isso aí dá uma live. Isso aí dá uma live, né? O que você responde para o cliente que falou que o produto é caro? Já dá uma live aí. Já estou te dando uma agenda de lives e de temas, porque à medida que você começa a cuidar dessas pessoas, você cuida do teu rebanho, novas pessoas vão querer vir para o seu rebanho. Vou chamar atenção, né? Nossa, tem um diferencial ali, está fazendo o que as outras não estão fazendo. Eu sempre busco um diferencial. Isso aí, Carmen, que você citou, eu já, assim, antes, quando a revendedora ela já passa pelo primeiro processo, né, que é a entrevista, tem toda a questão do cadastro, se vai ser aprovado ou não também, e que eu vou conhecer ela pessoalmente, vou apresentar os produtos, eu já dou um treinamentozinho, né, como ela lidar com... Mas passa, né? Passa, porque o que acontece? Sabe quando você está assistindo televisão e você vê uma determinada cidade que você nunca foi naquela cidade? Nada te chama atenção. Mas quando está passando na televisão um lugar em que você já esteve, você fala, meu Deus, eu já estive naquele lugar, olha que legal, olha não sei o que, não sei o que. Aí aquilo faz sentido. Né? Então, antes não fazia sentido, passou pelos seus olhos. Nesse momento que você está dando esse treinamento, não faz sentido, porque elas ainda não vivenciaram a prática. Mas quando você está acompanhando elas ao longo da jornada,
faz muito mais sentido, porque, e não é só um treinamento, isso que você faz é o que a gente chama normalmente nas empresas de integração, quando você tem um funcionário CLT. E tem empresário que acha que só fazendo a integração, falando uma vez, basta. Não, você vai passar a vida toda falando. Mas, assim, é muito, muito legal isso, porque a integração é perfeita, mas você tem que seguir falando todo dia. É igual plantinha, tem que molhar todo dia. E aí você manda um WhatsApp todo dia com uma mensagem e tal. Mas à medida que você reúne elas nas redes sociais, você vai chamar a atenção de novas. E quando você começa a amarrar isso com empresa, contrato, você está evitando que elas tenham problema lá no futuro. Porque elas vão vender, 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 e se elas comprarem uma casa com dinheiro, elas não justificam. Se elas precisarem de provar renda, elas não conseguem. Então, é cuidar delas em todas as esferas. Faz sentido? Sim, muito sentido. E aí você fica imbatível. E aí você se prepara, porque você vai se distanciar muito da tua família. Por quê? Porque você vai ter um exército de vendedoras te empurrando para cima. Você vai estar liderando todas essas pessoas. Então, isso vai fazer com que mais pessoas queiram se aproximar. Isso vai fazer com que vocês acabem tendo, inclusive, que enviar, né, os kits para lugares cada vez mais longe, que você já faz isso hoje, e vai aumentar muito mais. Mas vai aumentar com uma segurança jurídica, porque você tem lá o contrato, então você trouxe isso para uma esfera civil, que se você tiver que processar alguém que fez isso, você consegue processar a pessoa. Ah, Carmen, mas eu nunca vou receber, não vai dar em nada. Não, mas você vai comprometer o CNPJ dessa pessoa. E ela não vai sair por aí dando calote em outras, né? Pode ser que você nunca receba teu mostruário, mas pelo menos você, né, vai ter essa ideia. Eu acho que tem muito para dar certo. Mas eu deixei aqui um espacinho para falar do que mesmo que você queria falar de metas? Assim, as metas com relação às revendedoras, né? Eu sempre eu sempre gosto de manter uma relação com elas, porque no começo a gente não tinha tanto isso de metas, de questão do relacionamento de fato com as revendedoras, né? E hoje não. E hoje, como eu tenho menos, eu até achei melhor porque eu trabalho com mais qualidade, entendeu? Então, eu consigo trazer elas mais para perto de mim e fazer com que elas tenham segurança. E eu traço metas para elas, né? Metas de venda, eu tenho os patamares dentro que fazem com que desperte mais interesse nelas. Quando você tinha 19 anos de idade, sua mãe traçava metas de vendas para você? Não. Exato, não faça isso. Quando você coloca as metas de vendas para elas, você está tratando elas como se elas fossem crianças, entende? Automaticamente elas não vão querer cumprir, porque elas não vão querer seguir uma ordem tua. Em lugar disso, oferece um prêmio para quem alcançar a meta X, Y, Z e deixa elas correrem atrás. Mas é isso. Oferece aí. Então, oferece o prêmio e só. Agora, quando você diz, pessoal, a meta é essa, aí é como se você não tivesse confiando de que elas podem ter metas mais altas do que a que você está dando. Né? Uhum. Então, e eu não estou te falando isso porque elas são representantes comerciais. Essa orientação eu passo em grandes multinacionais. Eu me lembro uma vez que eu estava discutindo com o diretor comercial, porque ele insistia em querer passar as metas. E eu falei, não, nós vamos fazer uma reunião e nessa reunião quem vai colocar as metas são eles. Não, Carmen, isso é impossível, não sei o que, não sei o que. Eu falei, me dá aqui teu planejamento de metas. E ele me deu o planejamento de metas que ele tinha para a equipe. Nós estamos falando de engenheiros comerciais. Então, engenheiro é uma profissão que também atua no comercial, porque quando você fala de peças técnicas, o cara é engenheiro. Eu falei, me dá aqui a tua planilha e vamos para a reunião. Aí nós fomos na reunião, fizemos a reunião com toda a equipe da engenharia, tal, desenvolvemos, e daí, o que é que vocês vão ter de metas para este ano? E eles foram escrevendo as metas deles. Você acredita que as metas deles eram mais altas do que as metas do diretor? Nossa!
Claro, as pessoas que elas são naturalmente, elas têm essa ambição, a menos que você tenha contratado errado. Então, se você tiver que ficar puxando as pessoas com as metas, na verdade você está limitando as pessoas. Entendi. E quando você joga uma meta absurda, alta, boa, fantástica, e dá um prêmio no mesmo nível, né? Coloca aí, você vai ganhar um notebook touch. Não me venha com notebook porcaria, não me venha com os notebook barato da vida, que eu não vou nem falar o nome aqui, mas tem um monte. Um notebook que tenha touch, não sei o que, você vai gastar lá R$4.000. Joga um prêmio alto e joga a meta. E entrega. E entrega. E depois coloca nas redes sociais. E se você puder, vai pessoalmente fazer a entrega, mesmo que seja em outra cidade, em outro lugar. Você já imaginou? Aí você vai lá naquela cidade da pessoa e vai entregar para ela. Nem que você tenha que pegar um avião, ir lá, entregar pessoalmente. Você tem ideia de que isso vai te gerar uma prova social? Enorme, né? Enorme, enorme. Todas as demais pessoas vão olhar e vão falar assim, uau! Aí o próximo programa de meta, você pode colocar, sei lá, algo muito mais barato que isso, e ainda assim as pessoas vão correr atrás. As pessoas vão correr atrás. Você pode jogar lá o que é objeto de desejo de todo mundo, né? Um celular bacana, um notebook bacana, uma viagem com acompanhante. Como a maioria, Né? Então, a maioria é mulheres, né? Um pacote de beleza, parceria, enfim. O que você achar que for interessante, mas tem que ser uma meta alta e um prêmio alto. Não adianta ser aquelas metinhas de enrolação. Meta de enrolação não movimenta as pessoas, né? Tem que ser realmente algo muito, muito diferenciado e especial. E se você pega um avião e vai fazer a entrega, e daí faz a entrevista com a pessoa vai contar a história dela, o Diego vai estar filmando vocês, e a pessoa vai falar como é que ela começou, por que ela se interessou pelo teu produto, da facilidade que ela tem para vender. Olha, me arrepia. Você pega um filme de 1 hora e você vai fazer a mesma coisa que eu vou fazer com esse vídeo aqui que a gente está conversando. Esse nosso vídeo, ele é todo editado, retira todas as partes que não interessam e deixa um vídeo só com o conteúdo. Depois, a gente corta ele no que a gente chama de nuggets ou Nutella, mesma coisa. Porque um nugget é só um pedacinho. Às vezes a pessoa não quer escutar uma live de 1 hora, mas ela quer ver um pedacinho onde a Carmen falou uma dica. E aí, depois, eu encaminho para vocês os pedacinhos, porque às vezes a pessoa não quer ver uma live, mas ela quer ver um pedacinho. E você vai fazer a mesma coisa, porque essa pessoa que ganhou o notebook vai contar a história dela, como ela começou, as dificuldades. E aí o Diego vai estar editando isso para você, tudo em pedacinhos, para que você possa subir no teu canal. E você tem que ter YouTube, Facebook, Instagram, tudo com a mesma cara, tudo com a mesma imagem. E é assim. E aí você se prepara. Viu, Carmen? Você se prepara. Deixa eu falar uma coisa. Eu estou em 2 representantes, né? Eu gosto de trabalhar muito com metas com eles, com performance. É interessante trabalhar com performance ou você prefere comissão, no ponto de vista crítico? Eu não sei o que você está falando em relação à performance. O que eu sei é que comissão, muitas empresas, elas escolhem pagar por fora, e a famosa comissão por fora traz sempre problema depois. A pessoa entra na justiça e diz que estava ganhando o salário por fora da carteira, e aí o empresário tem que pagar férias, 13º, fundo de garantia, multa, danos morais, tudo isso em cima da comissão por fora que ele pagou. Então, quando eu falo de contratar um vendedor comissionado, eu falo de uma pessoa CLT comissionada, vem lá no contrato de trabalho e na carteira qual é o percentual de comissão que ele tem. Se eu falo de contratar um representante comercial, uma pessoa que não fica na minha empresa, então eu tenho um contrato entre o empresário e o representante comercial. E eu retenho no pagamento dele o pagamento referente a tudo aquilo que diz respeito ao governo, que é o RPA, o Recibo de Pagamento Autônomo. Então eu faço a retenção do INSS e tudo mais e pago para o governo, para eu não ter problema e ele não ter problema também.
Aí, quando você me fala da performance, exatamente o que você está querendo dizer? Performance, tipo assim, eu fui supervisor durante 4 anos. E eles calculavam nossas metas em cima da performance. Por exemplo, eles avaliavam a merchandising que era aplicada no ponto de venda, o layout que era exposto da mercadoria, os key accounts e, enfim, e o mix que era trabalhado, né? Com relação ao que a gente chama de share, né? E aí, sim, tipo porque assim, você tem que passar um monte de produtos que não é o que o teu cliente quer comprar, mas você tem que passar por causa do share, para ter o mix de produtos compartilhado. Aí hoje eu faço a avaliação da seguinte maneira, por exemplo, tem um representante que eu trabalho com performance e outro trabalha com comissão. Porque, tipo assim, às vezes eu trabalho essas duas formas para me entender melhor com qual eles vão se identificar mais. Né? Tipo, eu estou fazendo um teste para ver se cola, né? E aí, tipo assim, a performance que eu faço a avaliação é em cima de, por exemplo, tu tem que fazer uma positivação dos clientes no mínimo de 3 fardos de café, atingir uma meta diária de R$ 150 por dia, um exemplo. Bem, R$ 150 por dia, e a meta no final do mês, tu tem que bater aí R$ 30.000. Você conseguindo fechar essas três condições, além da sua comissão, vou lhe pagar um percentual X, mas mais R$ 400 a mais, entendeu? Tipo um bom. Um bônus. Ok, perfeito. A única coisa é que você vai estar trabalhando com uma série de indicadores e aí você tem que controlar todos esses indicadores e tá tudo bem. É que quando a gente fala de uma pessoa que é um MEI, né, então ele é um empresário. É diferente disso que você está falando. Porque ele é um empresário. Então você querer dar uma meta para o empresário é você infantilizar ele. Tô entendendo. Agora, você dar um prêmio já é diferente, já é outra coisa, aí tudo bem, aí é legal. Mas você dá a meta, você está infantilizando o empresário. A ideia é manter a relação de empresário. Inclusive, eu estou vendo aqui no chat, né? A Silvana, ela falou exatamente o que eu penso, de você não só fazer com que todos eles tenham um MEI, como inclusive segura isso já com o teu contador, alguma coisa, num valor muito barato, e já desconta a guia, né, que é de 40 e poucos reais, já da comissão, e você mesma já paga, para ter certeza que o MEI vai continuar regulamentado e tudo certinho, né? Mas olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, parabéns ao casal e parabéns, sobretudo, à família, né? Porque fez uma família e criaram pessoas que não estão ali reclamando da situação, estão o tempo todo transformando a situação. São todos empreendedores e vocês estão de parabéns. Obrigada. O Brasil precisa de mais pessoas com essa coragem que vocês têm. E eu fico muito feliz de poder estar aqui participando desse momento da tua empresa, porque daqui a pouco tua empresa está lá em cima e aí eu vou ter que agendar horário para falar com você.